Muito bom dia, amados irmãos, muito bom dia, queridas irmãs, muito bom dia a vocês todos que vão nos acompanhar nesta sexta-feira, dia 7 de junho, somente pelo Facebook, porque as máquinas aqui hoje resolveram não trabalhar, né? Estão fazendo greve aqui. Então eu não estou conseguindo fazer nada funcionar aqui hoje. Então estamos exclusivamente pelo Facebook nesta sexta-feira, tá? Então vamos aqui iniciar o nosso culto de adoração a Deus, nosso culto de honra, louvor ao Senhor e na sequência, vamos para a proclamação da palavra, tá? Só dizendo, estamos aqui só hoje, excepcionalmente, pelo Facebook, né? Porque nada funciona, não sei porquê. Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado, maravilhoso, tremendo Deus, nós queremos te glorificar, te adorar, te engrandecer, exaltar o Senhor na beleza, na majestade da tua santidade, te agradecer, Senhor, por este dia que o Senhor nos presenteia com ele, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem aliviado as nossas dores, o Senhor tem nos ajudado com as nossas necessidades todas, das mais simples até aquelas que para nós são mais complicadas, o Senhor tem nos ajudado. E eu quero, nesta manhã de sexta-feira, exaltar, glorificar o Senhor. Pedir, Senhor, que o Senhor nos receba nesta manhã como adoradores do Senhor e que o Senhor fale conosco, fala conosco através da tua palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira e livra-nos também dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento a ti por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, deixa eu tomar esse golinho de café porque já está frio. Se eu não tomar agora, depois vira aquele xarope, né? Já está bem friozinho. Hoje nós vamos falar sobre um termo que a gente normalmente usa, né? A gente pergunta para alguém assim, como é que você está? Aí a pessoa diz assim, estou na dispensação do Senhor. Não tem isso? Estou na dispensação do Senhor. Dispensação, o dispensacionalismo é na verdade, um método que se usa para interpretar historicamente a obra de Deus e os propósitos dele para a humanidade nos diferentes tempos que a Terra nos apresenta. Isso é dispensação. Então, numa interpretação bem assim, simples, dispensação é períodos de tempo que Deus usa na humanidade. A gente entende
que as 7 dispensações identificadas, embora muitos teólogos acreditem que haja 9, outros contam de 3 dispensações até 37 dispensações. E nós vamos trabalhar aqui com as 7 dispensações que eu entendo que são não as mais importantes, né? Mas são aquelas... Perdão, desculpem. Mas são as dispensações do pó. Eu agora, depois de velho, estou ficando alérgico. Tem mais essa, né? Então nós vamos trabalhar com 7 dispensações que são aquelas mais marcantes para a humanidade. A primeira dispensação é aquela que chamamos de dispensação da inocência. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 28 ao 30, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. É o período de Adão e Eva, no Éden. Nesta primeira dispensação, Deus dá alguns mandamentos ao ser humano, como povoar a terra, dominar a terra, dominar sobre os animais, cuidar da terra, cuidar do jardim do Éden, né? Abastecer-se para comer e não tocar lá na árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus faz um alerta para todos que, olha, comeu dessa árvore aí vai ser castigado. Vai ter a morte física, a morte espiritual por desobediência. E a gente crê que esta dispensação, esse tempo do agir de Deus na vida do homem, foi muito curtinho. A gente não consegue precisar quanto isso durou, mas foi curto, porque logo depois o homem já desobedeceu, comeu do fruto, né? E foi expulso do jardim do Éden. Essa é a primeira dispensação, então, que é a dispensação da inocência. A segunda dispensação de Deus, só para você saber, nós estamos na 6ª dispensação. E eu entendo, outros entendem diferente, mas eu entendo que vai existir mais uma dispensação além dessa que nós estamos. Mas eu vou chegar lá. Então a primeira é a da inocência, Adão e Eva no jardim do Éden. A segunda dispensação é a chamada da consciência. E durou, aqui a gente já consegue mais ou menos ter um tempo de duração. Mais ou menos. Não dá para cravar, precisar. Mas durou cerca de 1650 e algumas coisas de anos aí. Ela começa na expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden e vai até o dilúvio. Por causa disso que a gente mais ou menos aqui já começa a conseguir não precisar, né? Mas falar de tempo. Mais ou menos 1656 anos. É a dispensação da consciência. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 8, capítulo 22.
né? Essa dispensação demonstra, né, que a humanidade abandona o desejo de Deus para viver a sua própria vontade e consciência. Essa dispensação é chamada da consciência porque o homem passa a ser contaminado pela natureza do pecado. E ela é marcada pela primeira coisa que marca a dispensação da consciência: a maldição sobre a serpente, a mudança da mulher na condição de gravidez, uma maldição sobre toda a terra, né, sobre a natureza, a imposição de trabalho sobre a humanidade para produzir alimento, a promessa de Cristo como a semente que feriria a cabeça da serpente, que aqui é Satanás. Então essa é a segunda dispensação. A primeira, a da inocência. A segunda é a da consciência, que vai da expulsão de Adão e Eva do paraíso até o dilúvio. A terceira dispensação é a dispensação chamada de o governo humano, que começou lá em Gênesis capítulo 8. Deus tinha destruído a vida na terra com um dilúvio. Eu creio que o dilúvio foi na terra toda, não foi só em parte da terra. A terra toda sofreu esse dilúvio. Existem pessoas que creem que o dilúvio foi apenas numa parte da terra, tá? Eu respeito, mas não concordo. Eu vou olhar aqui de vez em quando para ver a hora, porque nem a hora aqui está mais funcionando. Então o negócio travou mesmo. Então essa terceira dispensação, Deus destruiu a terra através de um dilúvio, salvou apenas uma família. E esta família teve a função de reiniciar a raça humana. E Deus fez as seguintes promessas e comandos para Noé e sua família. Primeiro, Deus falou que nunca mais iria amaldiçoar a terra novamente. Noé e família deviam povoar a terra com pessoas. E eles deveriam exercer o domínio sobre a criação animal. Eles já estavam autorizados, aqui inicia-se a autorização para se comer carne. Foi depois do dilúvio que Deus autorizou a comer carne. A lei da pena de morte foi estabelecida também nesta terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. E Deus entrega para o homem como sinal da sua promessa, o arco-íris, né? Então os descendentes de Noé se espalharam pela terra como Deus havia ordenado. Não, ou melhor, eles se espalharam, mas não do jeito que Deus ordenou, né? Deus falou, vocês têm que povoar a terra, né? Então eles já começaram a falhar nessa
nesse início da dispensação do governo humano. Mais ou menos 325 anos depois do dilúvio, mais ou menos, toda data bíblica é mais ou menos, não é uma coisa assim fechada, não tem como. Mas mais ou menos 300 e poucos anos depois do dilúvio, os habitantes da Terra começaram a construir uma torre, e esta torre era um monumento, não a Deus, era um monumento, olha só, presta atenção, a solidariedade, olha este termo agora, era um monumento ao orgulho humano. Hoje, orgulho é uma palavra que a gente ouve muito, lê muito e muita gente fala muito. Orgulho. E está lá em Gênesis, capítulo 11, versículos do 7 ao 9. E Deus dá fim a essa construção, e através dessa construção surgem os idiomas, as línguas, né? E surge a confusão. Um grupo passa a falar uma língua, outro grupo passa a falar outra língua, outro idioma. Língua é idioma, não tem jeito, né? E isto, por que Deus fez isso? Por que Deus, a Bíblia fala em confundiu as línguas, né? Na verdade, Deus deu línguas específicas a determinado grupo de pessoas que estavam na construção daquela torre. Por quê? Vamos ver se você, meu irmão, minha irmã, tem essa resposta. Por que Deus fez isso? Exatamente para que se cumprisse aquilo que ele havia determinado para a família de Noé e que não foi cumprido na sua totalidade, que era o quê? Se espalhar pela terra. Então, esse grupo que começou a falar essa língua, aquele grupo já não se entendia com esse, então aquele grupo foi embora para lá. Esse outro grupo falava outra língua, já não se entendia com esse ou aquele, aí esse grupo foi embora para cá. E se espalharam pela terra, né? Agindo para encher a terra, como Deus havia ordenado à família de Noé. Então, o resultado dessa mistura de línguas, dessa confusão de línguas, de idiomas, ajudou a surgir as diferentes nações, culturas e línguas. Foi aí. E a partir desse ponto, quando começam a surgir aldeias aqui, não sei o que, cidade lá, não sei o que, começa a surgir a realidade de governo humano. Olha só como todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. O sujeito não faz por bem, faz por mal. Quer dizer, mal não é, né? Mas faz. Esta é a terceira dispensação, que é do governo humano. A quarta dispensação é a dispensação da promessa, né? Deus chama Abraão e determina e informa Abraão, né, que através da vida dos patriarcas, né, passaria a existir o seu povo. E ela termina dali de Abraão em Êxodo, quando o povo judeu sai do Egito. Aí termina a quarta dispensação. Durante essa dispensação, Deus desenvolveu a sua grande nação, a nação escolhida por ele,
que era chamado de o povo hebreu, que hoje chama-se de hebreu ou de judeu. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, e Êxodo, capítulo 19, versículo 25. E nessa quarta dispensação, a dispensação da promessa, existem promessas, não para nós, gentios, mas para o povo judeu. Porque povo de Deus era o povo hebreu. Todas as outras nações que foram formadas durante a dispensação do governo humano, né, eram criaturas de Deus. Mas quem era chamado de povo de Deus eram só os judeus, entendeu? Então, Deus fala que de Abraão iria surgir uma grande nação e Deus abençoaria com prosperidade natural, etc. Deus faria o nome de Abraão um nome grande, Deus abençoaria aqueles que abençoassem os descendentes de Abraão e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem os descendentes de Abraão. Então, deixa eu só falar uma coisa para você aí rapidamente, abrir um parênteses aqui bem rápido. Tá certo, tá? Vou ficar com esse relógio aqui que não está muito bom, mas para eu controlar o tempo aqui. Muito cuidado quando você toma partido nesse conflito entre Israel e os árabes. Muito cuidado, porque não é para você tomar partido desse ou daquele, mas se você já tomou o partido, ou fica, não sei o que, tem gente assim. Não se esqueça que o Senhor falou que iria abençoar aqueles que abençoassem os descendentes de Abraão e amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem os descendentes de Abraão. Não se esqueça disso quando você for tomar partido assim, levianamente, porque a mídia, né, mostra um lado da coisa, hein? Cuidado com essa mídia essa mídia é terrível, né? Então, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, desde que abençoasse os descendentes de Abraão. E isso acaba sendo realizado através da obra de Cristo Jesus e a salvação que ele derrama sobre todos nós, né? O sinal desta aliança de Deus com Abraão é a circuncisão. Todo mundo sabe o que é a circuncisão, né? É quando corta aquela pele que cobre a glande do pênis do homem. Isso é circuncisão, certo? A sexta aliança, olha, já estamos na sexta, hein? Peraí, não estamos na sexta, não. Estamos na quinta aliança. Que sexta? Essa é a quarta, né? A quinta aliança é chamada de dispensação da lei, que durou quase 1500 anos. Vai do Êxodo, você sabe que é Êxodo, né? Êxodo, daí deriva a palavra em inglês, né? Quer dizer saída. Do Êxodo até a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a quinta dispensação vai da saída do povo judeu do Egito até a morte de Jesus. Essa quinta dispensação, ela termina exatamente na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa dispensação, essa quinta dispensação,
ela vai ter continuidade, ela está interrompida, ela já acabou, mas ela vai ter continuidade durante o milênio, durante a sétima dispensação, com algumas pequenas modificações, né? Durante a dispensação da lei, Deus lidou especificamente com a nação judaica através da aliança mosaica, que é a lei. Está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 23. A dispensação envolvia adoração no templo, e esta adoração era realizada somente pelos sacerdotes. O povo não adorava no templo, não, né? Essa dispensação é a dispensação dos profetas, porque o povo... Por que Deus levantou profetas? Porque o povo estava desobedecendo a aliança que Deus tinha feito. As tribos de Israel que foram confirmadas lá na quarta aliança, né, as 12 tribos, né, por Isaac e Jacó, né, perderam a terra prometida e foram submetidas à escravidão. Entendeu? Então esta é a quinta dispensação. Então vou só dar uma repassadinha aqui para você. A primeira é a dispensação da inocência, criação do homem e da mulher, até o pecado, quando eles são expulsos do paraíso. Segunda dispensação é a dispensação da consciência. Nós fomos expulsos do paraíso porque pecamos, né? Terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Os homens começam a construir aquela torre para orgulho, para enaltecer o orgulho. Olha o termo orgulho, enaltecendo o orgulho. Deus não gosta de orgulho, viu? Tudo que é orgulho, Deus não gosta. Atenção. E aí Deus confunde as línguas, os idiomas, e isso força cada grupo que falava o mesmo idioma, a mesma língua, se junta. E aquele que falava outro idioma, outras línguas, vão se espalhando pela terra. E isso faz com que sejam criadas as nações que hoje a gente conhece, que cada um fala uma língua, ou algumas falam a mesma língua, né? Então, um objetivo de Deus acaba sendo consumado aí. É do governo humano. Isso faz com que cada nação tenha o seu governante também, né? A quarta dispensação é a da promessa, e a quinta dispensação é a dispensação da lei, que durou 1500 anos, mais ou menos, e vai da lei, da imposição da lei, até a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A sexta dispensação é essa que nós estamos vivendo exatamente a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Da graça. Ela começou com a nova aliança, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Chamada Era da Graça. Exatamente, Jaico. Cada povo, isso tem um governante que merece, porque é o povo que escolhe o seu governante, a não ser que seja um regime ditatorial, né?
mas no nosso caso aqui somos nós que escolhemos. Então, esta era da graça, que é a era que nós vivemos, a dispensação que a gente vive, também a chamada de era da igreja, ela ocorre entre... Lembra que eu falo, olha, não tem como falar de Cristo, de Apocalipse, sem falar de Daniel, sem estudar Daniel, porque ela ocorre exatamente, esta época que nós vivemos aqui, ela é exatamente nas profecias das 70 semanas de Daniel, ela ocorre entre a semana 69 e a semana de número 70, lá de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ela começa com a morte de Cristo e termina com o arrebatamento da igreja. Então, esta sexta dispensação vai até o arrebatamento da igreja. Lá de primeira ou primeiro, se você falar primeira carta, ou primeiro se for o primeiro livro, porque pode ser tratado de livro também, as duas cartas aos Tessalonicenses, capítulo 4, tá? Essa dispensação é mundial e ela inclui, olha só que coisa interessante, esta sexta dispensação que é a nossa, não é só mais para judeu, não é só mais para o povo exclusivo de Deus, ela inclui judeus e gentios, porque os gentios passaram a ser enxertados. Nós somos enxerto. Então é para nós também. Qual a responsabilidade, qual a necessidade do povo, né? Do homem, vamos falar assim, qual a responsabilidade do homem durante esta sexta dispensação, que é chamada de dispensação da graça, viu? Dispensação da graça. A nossa responsabilidade nesta dispensação da graça é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a responsabilidade do homem. João capítulo 3, versículo 18. Nessa dispensação, o Espírito Santo, olha só, lembra algumas coisas que eu falo, né? A visitação do Espírito Santo, que eu imediatamente digo, é mentira, o Espírito Santo não visita, o Espírito Santo mora, né? Você já me ouviu falar isso. Porque nessa dispensação, o Espírito Santo habita, mora nos crentes como o Consolador. Isso está na Bíblia, João 14, do 16 ao 26, né? Essa dispensação já dura 2000 anos. E ninguém sabe quando ela vai acabar. Você sabe? Eu não sei. Eu sei que ela está prestes a acabar. Mas eu não sei quando. Eu sei como ela vai acabar, mas não sei quando. Como ela vai acabar? Ela vai acabar com o arrebatamento da igreja para o céu. O dia que a igreja for sequestrada pelo nosso Senhor Jesus, porque a igreja será sequestrada pela graça, né? Vai terminar esta sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Após o arrebatamento, vai iniciar-se, acaba a dispensação da graça. Após o arrebatamento, acaba a era da igreja. E vai
ter início os juízos de Deus, que vai durar também. Aí nós já temos a informação de quanto dura. Vai durar 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, que vai culminar com uma grande batalha que nós não sabemos como será. A Bíblia fala, mas a gente não consegue imaginar, né? Porque as coisas estão caminhando tão rapidamente no campo tecnológico, né? Que tem muita coisa que vai nos surpreender aí. Nós não estaremos aqui, se Deus quiser, para essa grande batalha que será chamada a Batalha do Armagedon, no Vale do Megido, em Israel. Aí será realmente o fim. O fim será no arrebatamento, né? E aí mas é que vai ter esse período de 7 anos aí, que termina com a batalha, que não é tratado hoje como uma dispensação de Deus. Porque a 7ª dispensação será terá início no milênio. Esse será o início da 7ª dispensação, que a gente hoje está chamando, pode ser que lá na frente tenha um outro nome, mas hoje, que ainda para nós é futuro, nós chamamos aqui da dispensação do reino milenar de Cristo, que terá a duração de 1000 anos. Quando Cristo vai reinar sobre a terra. E essa dispensação do reino milenar de Cristo, né, ela vai cumprir a profecia para a nação judaica de que Cristo voltará e será o seu rei. Isso é futuro. Isso é a nossa visão disto tudo hoje. Hoje, são nomes que nós estamos dando hoje. São nomenclaturas nossas. Mas pode ser que mude, não sei. Né? E as únicas pessoas que serão autorizadas a entrar nesta dispensação do reino milenar de Cristo serão crentes que viverão, passarão pela tribulação grande, nascerão durante esse período de 7 anos. Então a gente hoje, 2023, a gente identifica como crentes verdadeiros, nascidos de novo. Durante a Idade da Graça, os sobreviventes justos dos 7 anos de tribulação. Nenhuma pessoa descrente, presta atenção nisso, é a visão de hoje. A gente não pode colocar um ponto final aí, porque a nossa visão de hoje, nenhuma pessoa que não seja crente verdadeiramente em Cristo Jesus vai ter acesso ao reino milenar. É o lógico para a gente hoje, entendeu? Por causa disso que não pode pôr ponto final aí. Neste reino milenar, nesta 7ª dispensação, Satanás será preso durante esses 1000 anos, e este período de 1000 anos vai ter o seu fim com o julgamento final, lá
de Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 14. Este mundo aqui, este mundo será destruído pelo fogo e surgirão novo céu e nova terra, que está narrado em Apocalipse capítulo 21 e 22. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre as 7 dispensações. Estamos vivendo a 6ª dispensação e ela pode ter o seu final a qualquer momento no arrebatamento da igreja, no nosso arrebatamento, porque não são as denominações que serão arrebatadas, somos nós. Por causa disso que eu afirmo toda hora, igrejas são pessoas, não são prédios, igrejas não são instituições, igreja não é CPF, CPF não, como é que chama? Aqueles números lá, CGC, né? Acho que é isso, né? Cartão geral, sei lá. Bom, igrejas são pessoas, tá bom? Vamos orar e vamos encerrar. Hoje nós só tivemos programação pelo Facebook, porque este computador aqui tão maravilhoso de 18 anos resolveu novamente não funcionar. Querido CNPJ, obrigado. Elis, Nelson e Lê, obrigado. Igreja não é CNPJ. Igreja são pessoas. Pessoas são igreja. O CNPJ vai ficar aí. O prédio vai ficar aí. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor é muito bom para nós, né? O Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta e o Senhor nos mostra claramente os próximos dias. Não vê? Quem não quer ver? O que nós podemos fazer para as pessoas, né, acompanharem a cronologia bíblica? Falar dela é o máximo que a gente pode fazer. Está chegando aí, Senhor, um final de semana, abençoa, Senhor. O Senhor sabe que eu estou com umas dores aqui, gente, eu trinquei a costela, mas está doendo demais. Eu caí do touro, gente, vai fazer uma semana, está doendo. Mas traga-nos de volta aqui, Senhor, na segunda-feira. Grato por esta semana, grato por tudo que o Senhor tem feito e eu te louvo no nome do Cristo Jesus. Amém.